O feriado de Tiradentes é para lembrar o dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, em 21 de abril de 1792. Joaquim José era conhecido pelo apelido Tiradentes, porque trabalhava como dentista prático, amador. O que muita gente não sabe é que sua função principal era a de militar. Ele ocupava o posto de alferes, uma patente abaixo da de tenente na companhia militar formada por portugueses e brasileiros que estava submetida à autoridade da coroa lusitana. O posto militar de Tiradentes permitiu que ele tivesse recursos como terras e escravos. Por conta do cargo, ele também tinha contato com lideranças políticas e intelectuais da capitania de Minas, que depois da proclamação da República passou a ser o Estado de Minas Gerais. O grupo estava insatisfeito com a arbitrariedade da coroa portuguesa. O maior problema era a cobrança de impostos sobre o ouro extraído em Minas. Os mineiros tinham de repassar à coroa o chamado quinto, isto é, 20% de tudo que era produzido. Na década de 1760, a produção de ouro diminuiu e os 20% já não eram mais suficientes para a coroa portuguesa. Então, a corte portuguesa começou a cobrar a derrama para compensar a queda do quinto. Quando os mineiros não conseguiam pagar os 20%, para completar, cobrava-se impostos sobre outras posses. Qualquer bem dos mineiros estava sujeito à imposição da derrama. A situação foi piorando por conta da pressão da coroa portuguesa. E lá pelos anos de 1788, 89, no governo de Visconde de Barbacena, Tiradentes e intelectuais mineiros, militares, religiosos e poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga organizaram uma conspiração contra o governo de Barbacena, que obedecia às ordens de Portugal. O objetivo principal era livrar os mineiros da pressão econômica lusitana. Essa conspiração ficou conhecida como Inconfidência Mineira. O problema é que um dos membros, o José Silvério dos Reis, delatou os demais. Ele acreditava que se fizesse isso teria suas dívidas perdoadas pela coroa. Depois da delação, o governador Visconde de Barbacena desmantelou toda a conspiração e prendeu todos os envolvidos. A maior parte dos inconfidentes não assumiu a culpa para evitar penas mais duras. Tiradentes ficou com a maior pena por 2 motivos. Como era militar, devia obediência à coroa e não poderia ter ficado contra ela. Segundo, por ter assumido a culpa. Há uma corrente que diz que outro motivo foi porque Tiradentes era o que tinha menos bens entre os participantes. Depois de 3 anos preso, o alferes, no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado e decapitado e esquartejado. Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica, hoje Ouro Preto. E as outras partes do seu corpo foram espalhadas na estrada de Ouro Preto ao Rio de Janeiro. Cruel, né? Só que o governo português não conseguiu tudo o que queria. A atitude de Tiradentes, assumindo toda a responsabilidade pela conspiração e o sacrifício final, fizeram dele um herói. Demorou bastante, mas em 1965 o presidente Marechal Castelo Branco tornou o dia 21 de abril feriado nacional. E Tiradentes se tornou um mártir, admirado pela direita, pela esquerda e pelo povo em geral.